Mas o que fez a Marvel escolher justamente o Tom Holland? A gente acha que a pessoa simplesmente caiu ali de paraquedas, mas é muito importante entender o contexto de como o ator chegou. Você sabia que o Tom, antes de tudo, na escola, ele sofria bullying porque ele gostava de dançar, ele era dançarino. Então muitas pessoas zoavam ele, então ele passou por todo esse sofrimento. Ele nasceu em 1996, na Inglaterra, e desde criança era apaixonado por dança. E como eu falei, por causa disso, ele sofreu muito bullying, né? Infelizmente as pessoas não entendem as pessoas diferentes. E aos 12 anos ele conseguiu seu primeiro papel, uma peça musical, onde ele pôde mostrar os seus talentos na dança. Porém, foram anos de treinamento até ele conseguir o papel principal. Ele não conseguiu da noite pro dia. Os primeiros papéis dele no cinema foram alguns antes de chegar até o famoso Homem-Aranha. E o primeiro filme dele, gente, assim, eu lembro que eu assisti esse filme e me marcou muito. Eu nem sabia quem era ele, até porque não tinha como saber, porque era um dos primeiros filmes dele. Foi o filme O Impossível. Aquele filme, gente, muito legal, que retrata o tsunami que aconteceu na Tailândia, que ele vai com os irmãozinhos dele, com o pai e com a mãe. E tem o tsunami e ele fica cuidando dos irmãos, a mãe desaparece. Assim, é um filme muito emocionante. Eu acho que eu já vi umas 3 vezes e sempre que eu vejo eu choro. Porque a interpretação dele é impecável. E é tão impecável que através desse filme ele impressionou Hollywood inteira. Os produtores começaram a ficar de olho nele para outros papéis mais interessantes. Então ele era uma criança que conseguiu chamar a atenção de Hollywood. Já vocês imaginam isso? E além desse filme, em 2012, ele fez outros filmes. E um dos outros filmes que também marcou a história dele foi aquele do Coração do Mar, onde mostra aquela questão dos marinheiros ali que ficam perdidos no mar, referente à história do Moby Dick. Foi justamente nesses trabalhos que a Marvel começou a ficar de olho. A Marvel ela começou a pesquisar, a procurar mais de 1.500 atores, quando ela estava prestes a começar o roteiro do Homem-Aranha, e o Tom ele estava nesse meio, para poder viver a história do Peter Parker. Então, assim, ele não foi escolhido porque ele tinha alguém ajudando ele, ou alguém estava ali para já escolhendo ele, não. Ele passou pelas mesmas coisas que muita gente passa, por uma seletiva. E a experiência dele com a dança fez todo o diferencial. Então você pensa, uma pessoa que sofria bullying lá atrás, por ser quem era, por dançar, no momento das seletivas, isso fazia ser o diferencial. Então você imagina se ele tivesse ouvido, né, as pessoas rindo dele lá atrás, fazendo bullying, ele teria desistido e teria chegado até as seletivas do Homem-Aranha, o que a dança fez toda a diferença na vida dele. Uma curiosidade interessante era que o Tom, ele era fascinado pelo Homem-Aranha. Ele tinha tudo do Homem-Aranha na casa dele, tudo, ele era fascinado. E ele não sabia que anos depois ele se tornaria o personagem do Homem-Aranha, que seria amado demais pelo público. E como a gente sabe, a sua primeira aparição foi no Capitão América Guerra Civil, onde ele ali se junta com o Tony Stark para lutar com o Capitão América, né? Ele ali mostra um grande potencial, tanto que ele é escolhido pelo Tony Stark. E a reação dos fãs não foi outra, foi tão boa que ele veio com a sequência de filmes até chegar ao novo filme que a gente tá aguardando ansiosa. E talvez o motivo do Tom ser um Peter Parker na vida seja o porquê dele se parecer tanto com o personagem. Os dois eram garotos comuns, os dois sofriam bullying, os dois enfrentaram diversas dificuldades para chegar aonde chegaram, e os dois provaram que acreditar em si mesmo pode mudar o seu destino. E aí, você conhecer a história dele ser diferente não é ruim. Isso pode te levar a lugares extraordinariamente surpreendentes. Então não deixe de ser você nunca.